Alíquota zero no estado do Amazonas por 90 dias. Vou correr, vou pegar o patrimônio do meu cliente, constituir uma empresa lá, fazer essa transmissão a zero. Será que isso vai dar certo? Meu nome é Jonatas Albino, sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCD, mestre em Direito, palestrante e autor, e hoje nós vamos conversar sobre esse tema que está aí circulando nas redes, passando diante dos nossos olhos, e algumas hipóteses talvez, só talvez, não sejam sustentáveis, e eu quero abrir com você um pouquinho do que eu penso sobre esse tema, para que você possa ter sua própria opinião sobre ele, tá? Primeiro em relação a essa alíquota zero. Se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, você vai ver que temos defesas sobre uma alíquota de 2%, que é mantida a partir de um dispositivo que copia a alíquota anterior. Então, já temos uma primeira discussão em relação a essa alíquota zero, certo? Chegou a mim por meio das redes sociais, por meio de colegas que trabalham com isso, e no estado do Amazonas, as guias estão saindo com 2%, sem atendimento de faixa. Tá? Então, Jonatas, 2%, mas naquela primeira faixa? Não, 2% como se fosse, como se a redação anterior estivesse vigente, o que, na minha concepção, está errado. Né? Nós tivemos a revogação de um dispositivo, a entrada de um novo dispositivo em vigor, ainda que esse novo dispositivo traga uma regra idêntica, mas é um novo dispositivo. Então, eu não vejo como interpretar a sobrevivência da regra anterior a partir de um dispositivo diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, será que nós podemos simplesmente agora correr para o estado do Amazonas e constituir empresas lá e fazer doações utilizando a questão do planejamento do domicílio? Me parece que não é bem assim, tá? Mas me parece, não porque, não, Jonatas, mas você é fiscal, então claro que você ia falar isso. Não, eu sempre digo que pouco importa o que eu penso, ou pouco importa o que o órgão que eu integro pensa. Penso eu que nós, como cidadãos, temos que ter como fiel da balança o poder judiciário, não é verdade? Afinal, quando a gente olha para a nossa Constituição, é mais ou menos assim que as coisas estão escritas lá, não é verdade? Você tem entes públicos, cidadãos, e você tem um determinado poder que vai dizer o direito diante dos conflitos, não é verdade? Então, o que esse poder judiciário ele fala sobre o planejamento utilizando o domicílio fiscal, especificamente no ITCD? Eu sugiro a vocês esse livro aqui, olha. Esse livro aqui, tá? Se vocês buscarem a queridíssima Ana Seba no Instagram, vocês vão achar, e se não tiver na bio dela o link para adquirir esse livro, perguntem para ela e peçam para adquirir esse livro, porque esse livro é escrito por uma advogada a partir de uma abordagem científica que ela fez no momento do mestrado dela e que resultou nesse livro aqui, certo? Então, aqui não tem um viés de opinião, né? Até porque do próprio mestrado que não funciona exatamente nesse sentido, claro que eu não vou entrar nessa discussão. Mas aqui o colega entende como é que o Poder Judiciário vê essa questão e por que ele vê assim. Entende o motivo, tá? Para que o colega possa, primeiro, ter a sua própria opinião sobre o tema. Segundo, entender como um ator muito importante aborda esse tema, que é o Poder Judiciário. E terceiro, levar esse conhecimento para a sua atuação profissional. E tem muito colega que, quando tem contato com as informações que estão aqui, tomam um susto. Fala assim, caramba, Jonatas, mas eu achei que o domicílio era de livre escolha. Não, o domicílio ele não é de livre escolha. E agora o que eu vou falar aqui tem por base o Poder Judiciário, certo? O domicílio ele não é de livre escolha. Para que você possa escolher um domicílio para fins de ITCD nos termos do Código Tributário Nacional, você precisa se pautar no conceito de domicílio que está lá no meu Código Civil. E aquele conceito de domicílio não traz para mim uma livre escolha, eu apontar um lugar de minha escolha, independentemente de quaisquer outras situações, e escolho isso como meu domicílio. Não é isso que está como conceituação de domicílio no Código Civil.
A situação de domicílio no Código Civil, ela passa pelas relações socioeconômicas que a pessoa tem com um determinado local. Posso ter mais de um? Posso. Não existe essa limitação. E aí, a partir do momento que eu tenho mais de um, aí é sim possível que aconteça esse planejamento por meio do domicílio. Mas a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente interpretando o Código Tributário Nacional como se ele tivesse trazido uma conceituação autônoma de domicílio em relação ao meu Código Civil, e isso não aconteceu. Então, é possível, e eu sempre digo, com certeza vocês já ouviram essa frase, que o papel aceita tudo, não é verdade? Então é possível que eu realize um planejamento e que consiga efetivar determinadas transferências, efetivar uma determinada economia e depois tenha problemas no futuro? Absolutamente é possível. Absolutamente. Na minha concepção, a blindagem patrimonial existe. Ela existe. Ninguém pode discutir qualquer operação patrimonial quando ela é feita em plena conformidade com a lei. Aí, de fato, o patrimônio do seu cliente está blindado. Outro livro que eu aconselho para quem quer entender essa questão de maneira mais aprofundada é o meu, Transmissão de Imóveis por Meio de Holdings. Esse livro, ele busca inaugurar uma discussão que, na minha humilde concepção, vai ser central nesse debate nos próximos anos. Quais são os limites para que a gente realize operações utilizando, combinando os imóveis e a pessoa jurídica? E muitas vezes, quando eu realizo um planejamento utilizando o domicílio, eu passo por isso. Não é verdade? Por isso que eu indico esses dois livros, para que o colega consiga entender tanto a questão do domicílio e que o colega também consiga entender esse entrelaçar da pessoa jurídica com os imóveis e quais são as reverberações que a gente pode ter a partir de determinadas escolhas, já que, sejamos honestos, estamos diante de um campo que me parece ter muito mais perguntas do que respostas, certo? Muito provavelmente você deve ter ficado com alguma dúvida ou talvez até indignado com a informação que eu estou te apresentando aqui. Por favor, eu sou apenas... Não mate o mensageiro. Eu sou ex-militar e muitas vezes no exército o pessoal fala assim, não mate o mensageiro. O mensageiro está apenas trazendo uma informação que às vezes você não gosta. Eu sempre lembro que, às vezes, principalmente para os colegas mais exaltados, eu não faço as leis. Nem político eu sou, nem candidato eu sou. Então, isso que eu trago é a consequência daquele processo político que começa lá daquela urna eletrônica e a gente elege essas pessoas, e aí nós temos as leis, e nós temos o Poder Judiciário, nós temos essas decisões e, basicamente, o que eu trouxe aqui em 8 minutos é um resumo do que nós, como sociedade, escolhemos para o nosso bolso. Tá? É isso. Se você não me segue lá no Instagram ainda, jonatas.albino_ no final, lá eu trato desse tema diariamente e eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo, caso você tenha interesse em adquirir. Só peço atenção pelo seguinte, você vai ver que vai ter uma orientação quando você realiza a aquisição, você precisa mandar um e-mail, uma mensagem resumida dizendo que você fez a aquisição do livro, coisa muito simples, tá? E é interessante também que nessa mensagem você coloque o endereço para onde você quer que esse livro seja enviado e ele vai chegar aí na sua casa. Nesse caso, por meio desse link, obviamente, eu farei questão de fazer uma dedicatória em seu nome. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.